Em Brasília, 19h08. Em Assis também, 19h08. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar nesta terça-feira chuvosa, mas aquela chuva mansa, serena, tranquila, que nos dá cada vez mais o sentimento de gratidão a Deus e à natureza. Estava quente hoje, né? E a chuva vem para refrescar um pouquinho. Chove em todo o Vale do Paranapanema, mas em especial em Assis, uma chuva tranquila nesta terça-feira, dia 5 de dezembro de 2021.
2023. O tempo passa, torcida brasileira. 338 dias já do ano de 2023. Faltando 27 dias para 2024. Apenas 27 dias. E 20 dias para o Natal. 22 dias, né? Para o Natal. Já está chegando. Aliás, 20 dias, né? 20 dias. Hoje é dia 5, mais 20, 25. Na minha contagem, 284 dias do acampamento Aprumar. São 284 dias, 284 noites de resistência no acampamento Amar, onde as famílias cobram a promessa feita pelo prefeito 7 anos atrás e cobram também as casas sorteadas 6 anos atrás. 284 dias. Na contagem regressiva, faltando 392 dias para 2024. 392 dias para 2024, aliás, para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Eu estou falando uma coisa aqui, estou com a cabeça em outra, né? Essa notícia que nós vamos dar daqui a pouco me deixou atordoado e imagino que deve ter deixado muita gente também atordoada. Afinal de contas, significa um retrocesso muito grande para a cidade. Serão dezenas, se não centenas de empregos, caso seja mantida essa decisão que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Malta. Mas na contagem regressiva, faltando 392 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. São 56 semanas ou pouco mais do que 12 meses. Um ano, nem 13 meses, né? Pouco mais de um ano. Nessa terça-feira tem feira livre lá no Inocop. Lá no Inocop tem feira livre e também tem a Feira da Lua. Mesmo com a chuva, eu imagino que esteja acontecendo. Eu estou tentando me informar para confirmar para vocês, mas eu imagino que esteja acontecendo normalmente a Feira da Lua lá nas proximidades do Mercado Modelo. Lá no Inocop eu já soube que a barraca de pastel está lá atendendo toda a freguesia. Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa história da Malta, mas antes eu tenho algumas informações para passar para você. Toda terça-feira, você sabe, a gente tem o resultado da sessão da Câmara, que acontece na segunda-feira. Hoje também temos a informação da Polícia Rodoviária, do Natal Iluminado. Uma terça sim, uma terça não, a gente tem a Maristela, e hoje dia da gente ouvir a reflexão da Maristela, e ainda a gente tem essa notícia triste, mas exclusiva, de que uma ação da Sabesp pode suspender novamente as atividades da Malta. Mas vamos começar trazendo a presidente da Câmara, Viviane Delmassa Martins, para fazer um resumo da sessão da Câmara. Seja bem-vinda, Viviane. Faça um resumo do que foi discutido e votado. Bom dia, português. Bom dia, ouvintes da Rádio Seja Interativa. bem-vinda, Viviane. Na 42ª sessão ordinária, que aconteceu no dia 4 de dezembro de 2023, foram apreciados pela Casa de Leis alguns projetos. Projeto de Lei 230/2023 do Poder Executivo, que solicita abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 124.896 para a Secretaria Municipal da Saúde. Nós tivemos também o projeto de lei número 204/2023 do Poder Executivo para a CISPREV, que solicita a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 600 mil. O projeto de lei número 213/2023 do vereador Fernando Augusto Vieira que denomina a rotatória localizada no prolongamento da Avenida Vereador Davi Passarinho, o que faz ligação com a estrada Santa Rosa da rodovia da rotatória Otílio da Silva.
Também do Poder Executivo, o projeto de lei 208, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024. Esse projeto é a LOA. Projeto de lei número 228/2023, do vereador Gerson Alves de Souza, que acrescenta o dispositivo à lei número 7.164, de 19 de agosto de 2022. O projeto de lei número 238, também do Executivo, que solicita abertura de crédito adicional no valor de R$ 130.901,58 para a Secretaria Municipal da Saúde. Do Poder Executivo, também nós tivemos a abertura de crédito adicional especial para a saúde de R$ 124.767,13. E finalizando o projeto de decreto legislativo número 16, do vereador Luiz Antônio Ramon, que outorga o título de cidadã benemérita de Assis à empresária Amália Spinardi. Nós tivemos também, para apreciação desta casa, os requerimentos, moções e indicações. Muito obrigado, Viviane Delmassa Martins, que é a presidente da Câmara Municipal, que fez um resumo da sessão acontecida ontem à noite. Deixa eu saudar aqui o seu Manuel, que o seu Manuel já está lá, sentadinho, na frente do ventilador, escutando junto com a Felina o português livre para falar, irradiando de Assis, a cidade dos 3 S's, para todo o planeta Terra, nesta terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Daqui a pouquinho, notícia exclusiva sobre uma ação da Sabesp que pode, mais uma vez, suspender as atividades da Malta. Daqui a pouquinho você fica sabendo, tá bom? Vamos ouvir o Paulo César Tito com o seu comentário do dia. Mas cadê o Paulo? Sumiu o Paulo daqui. O Paulo não está aqui. Chegou. Deixa eu ver. Tem um pedido, deixa eu avisar já, porque daqui a pouquinho não dá tempo. É o calendário de confissões da Igreja Católica. Calendário de confissões da Igreja Católica. Começa hoje. As confissões de Natal, né? E hoje tem mutirão de confissões lá na Vila Prudenciana. Hoje, daqui a pouquinho, a partir das 7h30 da noite. Na quinta-feira será na Santa Cecília. Tá aí o Advento Mutirão de Confissões da Igreja Católica em Assis. Obrigado, Padre Vicente, que está sempre nos acompanhando. Paulo César Tito, o Paulo Cuca. Fala, Paulo. O presidente Alexandre de Moraes, do TSE, já entrou em campo. Participando de um seminário na sede do tribunal, ele já alertou: não aceitará a inteligência artificial nas campanhas eleitoral para deputado. Olha aí, já com quase um ano antes, ele já está avisando que ele já está em campo para combater essa decisão ou iniciativa que se comprova crime. Então, não aceitará. E a primeira punição é a inegibilidade. Então, vocês que serão candidatos aí, prestem bem atenção nessa decisão, não tentem burlar, porque vocês viram o que já aconteceu no mês de janeiro. Então, a decisão será drástica e todos os tribunais serão orientados para esse fim. Então, cuidado, vamos fazer uma eleição limpa aí, sem ficar figurando cara de outro. Vamos trabalhar, vamos ser eleitos com o voto realmente do povo, que já está sendo enganado demais, né? Obrigado, viu, Paulo? É uma boa notícia, né? Essa tal da inteligência artificial vai causar um estrago. Posso estar completamente enganado, equivocado, mas eu temo muito pelo futuro em várias áreas. Não apenas na área política, mas também na área criminal. O que pode haver de gente condenada e gente absolvida injustamente
com o uso da inteligência artificial, e depois de muito tempo é que talvez descubram que a condenação ou absolvição acabaram sendo injustas por terem se utilizado da inteligência artificial. Mas é algo novo e a gente precisa aguardar. Mas eu, publicamente, já admito que tenho muito temor, muito receio do que pode acontecer. A Polícia Militar Rodoviária está desenvolvendo a Operação Natal Iluminado em algumas das suas bases. O comandante Daniel Demetrio fala sobre isso. Olá, amigos ouvintes. Dia 1º de dezembro de 2023, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do nosso 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, iniciará a campanha Natal Iluminado 2023. Essa campanha, ela existe desde 2016, iniciou na base de Marília. Hoje ela já se estendeu por Araçatuba, Jaú, Presidente Prudente. Essa campanha visa realizar uma aproximação ainda maior da Polícia Militar com a sociedade e também realizar a arrecadação de fraldas geriátricas que serão doadas para instituições de caridade, tanto das regiões de Marília, Araçatuba, Jaú, Presidente Prudente. Ou seja, as bases estão iluminadas, as pessoas são convidadas a vir, tirar fotos, a conhecer, a interagir com nossos policiais e também realizar a doação, se possível, de fraldas geriátricas para ajudar o próximo. Nesse momento do ano que nós já somos compelidos pelo espírito natalino, pelo nascimento de Jesus, todos nós ficamos mais propensos a ajudar. Então, nós rogamos às pessoas que venham às nossas bases, que conheçam, tirem fotos com os policiais, tirem fotos na base iluminada, mas também façam essa doação que tão importante é, tanto ajuda essas pessoas, os idosos que estão em lares, que têm essas necessidades, esses lares que fazem uma assistência maravilhosa e que precisam de ajuda. Então, nós fazemos isso para ajudar e para aproximar a nossa sociedade com a Polícia Militar ainda mais. A Polícia Militar é uma instituição que trabalha em prol do cidadão, trabalha pelo cidadão, defendendo a pessoa, cuidando das pessoas, e nada mais justo do que realizarmos essa campanha para ajudar mais ainda as pessoas e para aproximar aquelas pessoas que às vezes nem conhecem tanto a Polícia Militar. Por vezes as pessoas param para fazer doações, trazem crianças, um ambiente extremamente saudável. Então nós recomendamos às pessoas que façam sim suas doações, mas não deixem de vir às nossas bases, não deixem de tirar fotos, não deixem de interagir com os nossos policiais. Forte abraço a todos, a campanha está iniciando, vamos com o pé direito. No ano passado em Marília não foi possível porque a base estava em obras, esse ano já é uma base nova, remodelada, toda reformada, uma decoração de Natal até um pouco diferente dos anos anteriores por conta dessas obras, mas a mesma receptividade, o mesmo carinho, o mesmo cuidado dos nossos policiais com a nossa sociedade. Forte abraço a todos e contem sempre conosco. Um abraço ao comandante Daniel Demetrio. Você ouviu falar 1º de dezembro, ou seja, foi nesse dia 1º de dezembro, ou seja, na sexta-feira que começou a campanha Natal Iluminado da Polícia Militar Rodoviária. Tem um outro pedido para que a gente divulgue aqui, o Bazar do Artesanato. Bazar do Artesanato que estará acontecendo em Assis. O Bazar do Artesanato, que você sabe, é uma ação da Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Você está vendo aí na tela, dia 12, 13, 14 e 15 de dezembro, das 9 às 19 horas, na rua 15 de novembro, 691. Eu vou repetir, então, o Bazar de Artesanato da Associação Voluntária de Combate ao Câncer em Assis. Este ano será nos dias 12, que dia 12? Terça-feira da semana que vem. Começa na semana que vem, terça, quarta, quinta e sexta, das 9 da manhã às 19 horas, na rua 15 de novembro, 691. Está aí a divulgação da Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Muito obrigado ao pessoal e força sempre, né? As voluntárias que não desistem jamais. Parabéns mais uma vez. Mais um ano terminando, mais um ano de atividades desenvolvidas pela Associação Voluntária
de combate ao câncer. Terça-feira, sim, terça-feira não, nós temos a reflexão da Maristela. E hoje vamos saber qual é o tema que ela traz para a gente. Seja bem-vinda, Maristela. Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje quero falar com vocês sobre a palavra reclamar. O que é reclamar? Olhe no dicionário. Reclamar pode ser implorar, clamar novamente, pedir novamente. Então, vamos observar e pensar o quanto é que vale a pena reclamar de algumas coisas. Reclamar do tempo, reclamar do governo, reclamar da vida, reclamar. Por que, em vez de reclamar, a gente não agradece? Agradecer o que temos, agradecer o que a vida nos dá de bom, agradecer aos amigos que temos, ir agradecendo as coisas boas que temos. Reclamamos do calor, reclamamos da chuva, reclamamos. E o que a gente está fazendo? A gente está só pedindo que tudo aconteça novamente. Então vamos começar a agradecer. Agradecer o sol, agradecer a chuva, a natureza nos dá o que é necessário e procurar fazer diferente em outras situações, não é? Deixar de reclamar, deixar de pedir mais uma vez. É isso aí. Um abraço grande para todos, bons agradecimentos e até daqui 15 dias. Obrigado, Maristela. E daqui 15 dias deve ser a última participação da Maristela nesse ano de 2023. E bem a propósito, né? Nós estamos terminando o ano e muita gente, com certeza, época de Papai Noel, deve estar pensando o que pedir para o Papai Noel, quando muitos deveríamos agradecer o que tivemos no ano. Claro que teve muita gente que perdeu familiar, teve muita gente que perdeu o emprego, teve muita gente que perdeu a saúde, enfim, mas é sempre melhor agradecer do que pedir, né? Principalmente a Deus. Obrigado, viu, Maristela? Daqui 15 dias estaremos exatamente na semana que antecede o Natal, aguardando o seu comentário. Tá bom? Já são 19 horas e 28 minutos. 19 horas e 28 minutos. Eu recebi aqui uma informação. Ontem foi votado o orçamento na Câmara Municipal. Você ouviu a Viviane falando, e eu fiz até umas anotações que amanhã a gente vai trazer com mais detalhes. Mas o orçamento de Assis para o ano de 2024, aprovado, é de 632 milhões e 200 mil. 632 milhões e 200 mil reais. Só para você ter uma ideia, sabe qual é o orçamento da FEMA? 82 milhões. Ou seja, quase 15% do orçamento do município de Assis. Aí você entende por que há tanta disputa, não é? Onde tem dinheiro, tem disputa. Eu recebi agora há pouco do nosso
amigo delegado Ricardo Fracasso, que reassumiu a sua função como delegado seccional em Assis. Inclusive, eu programei para amanhã fazer uma entrevista com o doutor Ricardo Fracasso, que reassume a delegacia seccional de Assis. E eu recebi, então, uma ocorrência registrada em Maracaí. Em Maracaí, a ocorrência registrada durante o dia terminou agora, por volta de 5h30 da tarde. Homicídio, morte decorrente de intervenção policial para homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. A ocorrência foi registrada às 9h10 da manhã, na rua 13 de Maio, em Maracaí. A vítima, Ariovaldo Júnior Salles. Ariovaldo Júnior Salles. Ele que tem 38 anos de idade. Vamos ao histórico elaborado. Tem várias pessoas como testemunhas, além, obviamente, de advogados envolvidos na ocorrência. Senta que lá e a história é grande. A ocorrência registrada pelo delegado Renato Pinheiro. Vamos lá, senta, porque a história é grande. A primeira edição foi criada, redigida e concluída agora há pouquinho, por volta de 5h30 da tarde. Informam os policiais militares Fernando e testemunha PM Iara que por volta de 6h30 da manhã foram acionados para atender a uma ocorrência através do Copom. Vou até colocar aqui para não perder o raciocínio. Para atender uma ocorrência de desentendimento familiar entre mãe e filho, na rua Pedro Santiago Garcia. Chegaram ao local, viram a mãe do Ariovaldo, a senhora Vilma, que estava sendo socorrida pelos vizinhos passando mal, em virtude do desentendimento que teve com o filho Ariovaldo. Informa o policial que foi solicitado apoio, sendo que a policial Iara ficou com o PME de Carlos na frente da residência na viatura, enquanto o PM Fernando, o PM Barona e o PM Leandro foram pelos fundos com outra viatura, visto que o Ariovaldo é conhecido nos meios policiais por ser violento e costuma fugir, pulando entre residências vizinhas, o que de fato aconteceu. O policial informa que o Ariovaldo, ao avistar a policial feminina Iara e o PM Ed, pulou o muro em direção à casa vizinho. Foi dada a ordem de parada. Contudo, ele não parou, não obedeceu. Foi feito, então, uso do taser, né? É o nome, sendo Ariovaldo atingido em sua bermuda, que arrancou os dardos da bermuda e continuou a fugir entre muros e casas. É aquele tiro que não é letal. A equipe policial, então, cercou a quadra. O PM Fernando informou que, na sequência, viu no corredor da residência da Rua Santa Rita, novamente, e deu ordem de parada, que também não foi obedecida. Dessa forma, o PM Fernando realizou um outro tiro, atingindo Ariovaldo no tórax e na perna. Mas, mesmo assim, ele não parou. Retirou os dardos e subiu pelo muro, acessando o telhado da casa, fugindo, e foi perseguido pelos policiais. Logo em seguida, os policiais escutaram uma mulher gritando: "Socorro! Pelo amor de Deus!" A equipe, então, pulou o muro, conversou com a moradora da rua Padre Carlos Dietes, e ela disse que o Ariovaldo havia pulado ali e que teria saído correndo
pelo corredor de acesso. A equipe continuou com a perseguição quando, em via pública na rua 13 de maio, na altura do 236, o PM Ed viu o Ariovaldo subindo pelo muro e acessando o telhado. Nesse instante, o PM Fernando informa que solicitou apoio para a PM de Paraguaçu e de Pedrinhas Paulista e continuou a perseguição. Disse ainda que vários moradores começaram a pedir socorro à polícia, informando que ele estaria andando pelos telhados, quebrando todas as telhas. Em seguida, o seu Pedro, dono de um bar, localizado na rua 13 de maio, informou aos policiais que estavam na rua que viu o Ariovaldo no fundo do bar. Instante em que o PM Baraúna e o PM Ed entraram no imóvel, e instantes depois ouviu um disparo. O PM Fernando informou que se dirigiu imediatamente ao local, onde o PM Ed e o PM Baraúna estavam no local. Verificou que Ariovaldo já estava caído no chão, aparentemente com ferimento de um disparo de arma de fogo no abdômen. Ao perguntar o que aconteceu, o PM Baraúna contou que ingressaram nos fundos do bar, local com bastante mato e entulho, encontraram Ariovaldo no canto do muro tentando se esconder. Deram ordem de parada novamente que ele colocasse a mão na cabeça. Porém, novamente, ele não respeitou a ordem policial e desta vez investiu contra o policial Baraúna, tentando agarrar as mãos e tomar a sua arma. Entraram em luta corporal, que inclusive lesionou o braço do PM Baraúna, momento em que foi feito o único disparo de arma de fogo para repetir a agressão e evitar que fosse a arma tomada. Acrescentou que imediatamente acionou o Copom solicitando o resgate da ambulância. Perícia também foi acionada. Continua a ocorrência dizendo que foi confirmado que ele estava morto e o corpo foi encaminhado ao IML com a requisição para exame necroscópico, tudo por conta da funerária São Carlos. Os policiais foram ouvidos e contaram a mesma história ao delegado de polícia. Portanto, ocorrência registrada na cidade de Maracaí, que resultou na morte deste rapaz, Ariovaldo, que tem 38 anos de idade. Ariovaldo Júnior Salles, 38 anos de idade. Está aí. Ocorrência registrada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil na cidade de Maracaí. Muito bem, faltando 22 minutos para as 8 da noite, a preocupante e exclusiva informação que eu trago agora para você, minha amiga, para você, meu amigo, é de uma ação movida pela Sabesp contra uma decisão da Justiça de Assis, que determinou, a decisão da Justiça de Assis determinou a retomada de atividades da Malta e, inclusive, o atendimento da Sabesp. A Sabesp é credora de uma dívida astronômica. A Sabesp deve uma grana altíssima. A Malta deve uma grana altíssima para a Sabesp. Não é pela água, é pela coleta e tratamento do esgoto. A Malta tem lá os seus poços artesianos. E a Sabesp cobra pela coleta e tratamento do esgoto. Uma decisão recente da Justiça determinou que a Sabesp voltasse a fazer esse atendimento à indústria de bebidas Malta. E a Malta voltou a funcionar, produzindo água, envasando e já vendendo. E agora começou a produzir refrigerantes. Tem uma outra distribuidora de bebidas Messias, que fez um contrato com a Malta, é ela que, inclusive, está vendendo os produtos Malta e
entregando. No entanto, eu fui surpreendido agora à tarde com uma informação, fiz uma consulta a alguns advogados e, de fato, o processo, que tem 27.235 laudas. Vocês sabem o que é isso? Um processo da Malta tem 27.235 páginas. 27.235 páginas. Muito bem. No dia 1º, agora de dezembro, no dia 1º de dezembro, os advogados da Sabesp, os advogados Sandro Marcos Godoy, OAB 126189, advogado Sirvaldo Saturnino Silva, OAB 135068, e advogado Luiz Antônio Bovolon, OAB 116089, são de Presidente Prudente. Eles fizeram um comunicado ao juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Assis, referente ao processo que é de 2019 e que tem, repito, 27.235 páginas. Diz o documento encaminhado para o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Assis. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, credora devidamente qualificada por seus advogados e procuradores, que esta subscrevem nos autos em epígrafe do processo de falência da Cervejaria Malta, vem respeitosamente a honrosa presença de Vossa Excelência manifestar-se da seguinte forma. A peticionária Sabesp informa ao juízo da primeira vara civil de Assis que foi concedido pelo desembargador relator Sérgio Shimura, da segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, um efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento juntado nestes autos. Diante disso, e da necessidade imediata de cumprimento à decisão, roga-se pelo acolhimento imediato e adoção pelo juízo das medidas cabíveis para o seu regular cumprimento, termos em que pede deferimento. Esse documento é do dia 1º de dezembro de 2023. Aí você deve estar perguntando, mas o que é isso, português? Não entendi nada. Vamos por partes. Os advogados da Sabesp entraram com recurso no Tribunal de Justiça e o desembargador relator Sérgio Shimura, monocraticamente, ou seja, de maneira isolada, ele que pertence à segunda Câmara Reservada do Direito Empresarial, concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Bruguê, fiquei sem entender nada. Calma que agora você vai entender. Vamos lá. Agravo de instrumento. Despacho do relator Sérgio Shimura, da segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial. Comarca de Assis, primeira vara civil. Agravante, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Agravada, massa falida de Cervejaria Malta Limitada. Interessado, Brasil Trust Assessoria e Consultoria Limitada. Juiz, doutor Luciano Antônio de Andrade. Vamos lá. É rápido. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, contra a decisão que, no curso da falência da Cervejaria Malta, acolhendo um pleito da gestora judicial,
determinou que a Sabesp, no prazo de 2 dias, restabelecesse os serviços de fornecimento de água e esgoto da empresa falida, sob pena de pagamento de multa de 5 mil por dia, limitado ao teto de 50 mil. Inconformada, a Sabesp recorreu. Sustentou resumidamente o seguinte: que deve ser concedido o efeito suspensivo, considerando que, em caso de restabelecimento do serviço de fornecimento de água e esgoto para a empresa falida, há um elevado risco de dano ambiental, pois a Sabesp vai receber imediatamente os efluentes de esgoto gerados pela falida, que estão fora dos padrões legais exigidos, sem as licenças de operações e funcionamentos da CETESB. B. A falida propôs ação de obrigação de fazer, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública do município de Assis contra a CETESB e a Sabesp, justamente porque ambas se recusam a fornecer aquiescência para que continue suas atividades à margem da legalidade e sem licenças. E nesta ação, já há decisão judicial da segunda Câmara reservada ao meio ambiente, indeferindo o pedido de tutela de urgência apresentado pela Cervejaria Malta, visando obrigar a Sabesp a se abster de promover qualquer interrupção das atividades da empresa. C. Não há licença de operação em vigor para a falida, pois a carta de anuência foi revogada pelo descumprimento das suas exigências, condicionantes técnicas que o pré-tratamento da empresa deveria atender, que inclusive foram constatadas em perícia. Assim, pede que seja afastada a possibilidade de reativação da empresa antes de atender aos padrões técnicos necessários para a correção do seu pré-tratamento e concessão das licenças ambientais pela CETESB. 2. Em análise sumária, a agravante Sabesp alega que a falida não tem licença de operação, pois não atendeu aos requisitos técnicos da carta de anuência concedida anteriormente, que foi revogada. Além disso, constata-se que a segunda Câmara reservada ao meio ambiente indeferiu o pedido da falida Cervejaria Malta para o restabelecimento do serviço de água e esgoto, vez que, segundo os laudos técnicos apresentados, o processo de tratamento dos efluentes da falida se demonstrou ineficiente e incapaz de atender aos padrões de emissão estabelecidos pelo decreto estadual, sendo evidente o risco de decisões conflitantes. Mas, em resposta ao meritíssimo juízo ACO, a CETESB informou que o principal impeditivo para a concessão da licença de operação é a questão dos efluentes líquidos industriais na rede coletora de esgoto, tendo em vista os padrões adicionais previstos no artigo 19 do mesmo regulamento da lei, que é de 1976. Esse contexto, em análise perfunctória, recomenda a necessidade de suspender os efeitos da referida decisão agravada, especialmente para se evitarem riscos ambientais. Assim, diante do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, defiro o pedido de efeito suspensivo nos termos do artigo 1019 do Código de Processo Civil, comunicando o meritíssimo juízo ACO. Intime-se
à administradora judicial para resposta recursal, após a douta Procuradoria-Geral de Justiça, assinado pelo desembargador Sérgio Shimura. Portanto, tá aí. Essa é a mais recente decisão desse projeto de quase 30 mil páginas, decisão essa que desobriga a Sabesp a continuar fornecendo água, coletando e tratando o esgoto. E sem água, não há como produzir. Não sei se o juízo já informou a gestora judicial, mas se não informou, é questão de tempo. Enquanto isso, imagino, a gestora judicial, através dos seus advogados, vai tentar recorrer dessa decisão. Vocês perceberam que eu falei que a Sabesp é credora de milhões devidos pela Malta. Milhões. Não sei o valor exato, eu sei que o valor é astronômico. Mas a Sabesp não está usando o crédito que tem, o não pagamento da dívida, para suspender as atividades da Malta. Ela está se baseando em questões ambientais. Pelo que a gente pôde ler e chegar à conclusão, a Malta não estaria tomando os devidos cuidados técnicos para despejar o esgoto na rede coletora, o que pode provocar danos ambientais. Segundo o documento, que foi base, inclusive, para a decisão do desembargador, nem a Sabesp, nem a CETESB concordam com os procedimentos que foram tomados ainda pela Cervejaria Malta para que o esgoto chegue à rede coletora. E sem esse pré-tratamento, o esgoto pode provocar sérios danos ambientais. Nós sabemos que a água sai, o esgoto sai da Malta, vai para a rede coletora e vai parar lá no córrego do Jacu, onde tem a estação de tratamento entre Assis e Cândido Mota. Mas essa decisão, repito, pode suspender nas próximas horas o funcionamento da Cervejaria Malta. Lembrando que ela voltou a funcionar poucos dias atrás, não tem um mês, produzindo água, envasando, vendendo e distribuindo. Agora começou a linha de produção de refrigerantes. E, segundo uma informação que obtive, já está em processo de maturação a cerveja também para poder ser comercializada. Com essa decisão, a Sabesp fica desobrigada a fornecer a água, coletar e tratar o esgoto. E sem essa desobrigação da Sabesp, não tem como a Malta funcionar. Então, é questão de horas, se não for, o que é difícil de ocorrer, mas no campo da justiça, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas, em tese, essa decisão suspende, nas próximas horas, o funcionamento da Malta. Porque sem água, sem ter onde despejar o esgoto, que seria tratado, fica impraticável o funcionamento da indústria de cervejas Malta. É a triste, preocupante informação.
Claro que devem ser respeitadas todas as legislações ambientais, mas é importante a gente lembrar que essa decisão, repito, é importante lembrar, não estou fazendo uma defesa, mas é importante lembrar que essa decisão pode causar um sério prejuízo social, com, mais uma vez, a demissão de dezenas de trabalhadores que voltaram a atuar depois deste praticamente acordo judicial. Mas, segundo a Sabesp, as questões ambientais não estão sendo respeitadas e, por isso, ela fez essa petição à Justiça, no Tribunal de Justiça do Direito Empresarial, e conseguiu, através do desembargador Dr. Shimura, essa decisão que deve suspender as atividades da cervejaria Malta em Assis. Nós tentamos entrar em contato, porque eu recebi essa informação agora há pouco. Tentamos entrar em contato com os advogados da recuperadora, da gestora judicial, não conseguimos, como também não conseguimos com os advogados da Sabesp. Mas a gente tentará para saber, primeiro, se a Malta vai tentar recorrer dessa decisão, se pedirá algum prazo, enfim, e se a Sabesp exigirá o cumprimento dessa medida imediatamente, que a desobriga de fornecer, distribuir a água, receber, coletar e tratar o esgoto. Mas, repito, de acordo com a decisão que falei, a data da decisão, essa decisão, o ofício foi encaminhado para o juiz em Assis no dia 1º de dezembro, mas essa decisão do desembargador foi do dia 30 de novembro. 30 de novembro. A Malta já sabe dessa decisão, mas eu não sei se ela foi informada porque tem acesso aos autos ou se o juiz em Assis já se manifestou. Preocupante? Muito preocupante a informação. Porque, repito, a legislação ambiental deve, sim, ser respeitada, ser seguida e obedecida por todos. Mas haverá um reflexo social de enorme prejuízo, principalmente para cerca de 50 ou mais famílias que passaram a depender do salário desses trabalhadores. Mas essa é a informação que nós tínhamos. Repito, informação oficial que você acompanhou com absoluta exclusividade aqui no Português Livre para Falar. Deixa eu, antes de dar aquela triste, mas necessária informação, também fazer a necessária saudação às pessoas que nos acompanham. A Norma Moreira, a Selma Domingos, ao meu amigo Queco, a Maristela, a Benê Quintiliano, meu amigo Asley Marchetti, Vitor Basílio, Paulo Almeida, o César Rosa e a Flávia Batista, Maria Cristina Rodrigues Arantes, a Cida Faustino, a minha amiga Felina e o seu Manuel, a Marinês, a professora Gianecchini. E a você, que não colocou o seu nome, mas que está nos acompanhando. Fiquem todos com Deus. Última informação do Português Livre para Falar. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. José Cordeiro de Azevedo, de 84 anos, antigo morador da SECAP, foi sepultado às 8h30 da manhã. O agente penal Alexandre Osório Leite, de 52 anos, foi sepultado às 8 horas. No começo da tarde, foi sepultada a senhora Isabel Bertolino Barbosa Pereira, de 92 anos. Em Tarumã, aconteceram 2 sepultamentos, do senhor Francisco João, de 77 anos, às 4 da tarde, e o senhor
José Pereira da Paz, de 82 anos, às 3 da tarde. Com essa triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite de terça-feira e uma ótima semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.